Pelas informações que eu tenho recebido de Eldio, ela está em franca recuperação. A fase inicial, né, em que ela estava confusa, já passou. Ela já reconheceu ele, já reconheceu a família, né? Por isso que Graziela foi, doutor. Né? Uma má necessidade dela lá, tem outros parentes para cuidar também dela. Então, vamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecemos, Jesus, pela melhora da nossa irmã Raimunda, que ela possa retornar a todas as atividades que ela realizava no menor tempo possível, para a alegria de todos nós, e principalmente dos filhos, do esposo, da família em geral. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossos erros, nossas omissões, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e magoaram. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Abençoa, Jesus, nossa irmã Raimunda, para que ela se recupere francamente e retorne a todas as suas atividades no menor tempo possível. Rogamos também, Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais, em pronto-socorro, nas casas de caridade, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, os quais destacamos de Tamira, que faz parte do nosso grupo. Rogamos também, Jesus, que proteja as pessoas que são jogadas nas marquises, perdidas, confusas nas ruas, que elas encontrem abrigo, encontrem quem os ajude e que minorem seus sofrimentos e satisfaça suas necessidades imediatas. Rogamos também, Jesus, aos vossos mensageiros misericordiosos, vossos anjos, que magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira efeito especial. Água que era mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo, medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. E que os irmãos que moram em edifícios que possam ter também um reservatório de edifício magnetizado para que todos que moram aí sejam beneficiados. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazer jorrar a fonte de água pura que está linda da verdade e do bem, que ficaremos saciados a nossa boca. Não se abre para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bons, só vós sois justos, nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos por iniciada a reunião de estudo da noite de Viva Jesus, Deus está presente em vamos nós. fazer uma prece por esse senhor que perdeu a casa roxa com um incêndio aqui em Tabela, né? Só Edmar está pedindo uma prece para um senhor que teve a casa queimada aqui em Tabela, que ele possa se recuperar e conseguir reconstruir seu barraco. Depois eu vou botar o Pix para poder, quem puder colaborar aí. Eu só vou botar um Pix para quem puder colaborar com esse cidadão. Então, uma prece para ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que é assim seja. Aí vai ser você, Sussurro. Nesse momento, Senhor, ele encontre, né, refúgio na sua família, né?
algum lugar. É. Foi da nossa Hélio, mas que vai que sumiu. Já não apareceu aqui. Monturo. Monturo. Deixa eu ver se aumenta aqui o volume para você. Pode falar. Monturo. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançamo-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, Lucas 14, 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta paisagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas Estereotipada. temporárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque lhes desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos, convertamos-no em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. A vida aqui na Terra traz desafios que, às vezes, nós não conseguimos superar, ou por vaidade, ou por orgulho, ou por ambição, de sorte que sucumbem às primeiras dificuldades e criam um aqueduto de lágrimas, uma tristeza sem grande significado, porque, na verdade, meus irmãos, Deus provê todas as nossas necessidades. Cristão unido a Cristo, o Filho de Deus, que está ligado a seu Criador, ele pode passar aperto, pode passar dificuldades, pode ser perseguido, pode ser caluniado, pode ser difamado, pode sofrer todo tipo de coisa, mas conservará dentro de si a certeza que tudo passa na face da terra, porque tudo é vão. E não adianta chorar sobre leite derramado, buscando compensações temporais, né? Compensações que, na verdade, não resolvem os problemas que ele, às vezes, pode estar atravessando. E, dessa forma, é preciso que, se nós queremos vencer, de fato, e ser útil dentro da grande obra do Criador, devemos, portanto, ter paciência, evitar o egoísmo, evitar o orgulho, a vaidade tola e procurarmos ser, de fato, pessoas
confiáveis, porque é disso que Deus precisa de cada um de nós. Sentir confiança em nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos gestos, nossa atuação durante a vida. E para isso é preciso apenas querer, ter paciência e boa vontade. E a palavra está fechada a quem queira fazer. Qual está pedindo o link aí? Cláudio está pedindo o link, Genesi. Não, estou com isso aqui, doutor. Ah, está com isso? Nossa. Bom, meus irmãos, como ninguém quer falar nada, então vou pedir, o cara chegou, né? Não? Eu não ouvi a voz dela nesse instante. Isa está com o evangelho aqui, doutor. Certo. Então, vamos ao Evangelho através de Isaac. Escândalos. Como é que está a audição? Estão escutando bem? Estou escutando bem. Tá. Escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-la, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um grande nó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, Ah, seres lançados, cadê? No fogo do inferno. Se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora, cadê? Fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois seres, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus 18, 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus 5, 29 a 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso. Sua reputação seria diminuída entre os homens. Contanto, que suas maldades sejam ocultas, isso lhes basta, e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance.
Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal e porque as árvores ruins dão frutos ruins. É preciso, pois, entender com estas palavras que o mal é a consequência da imperfeição dos homens e não que exista para eles a obrigação de praticá-lo. É necessário que sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá, e, se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que toda a humanidade fosse transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído, e assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Mas enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de moradia, de exílio e de lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, que permanecem no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre o mal. Portanto, aquele que serviu, de algum modo, de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma provação para o pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse a pena do talião. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim, e por sua vez poderá ser castigado tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Afirmativa energética que seria um absurdo se tomada ao pé da letra. Significa simplesmente a necessidade de destruir em si todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É preciso arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma ação má. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não poderão ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá. O problema está justamente na interpretação dessa parte do Evangelho. Jesus não quer que a gente arranque um olho, nem que corte uma mão, nem nada disso. É Isso, né? força de expressão apenas. Né? Agora, o que Jesus quer
e que nós temos que tirar dessa parte do Evangelho, é que cada um de nós fujamos do egoísmo, porque é o egoísmo que faz com que haja essas grandes, Zelos. exato, esses atos extraordinários que espantam, que faz as pessoas ficarem horrorizadas. Agora mesmo nós estamos vendo um caso semelhante acontecendo com a investigação, né, dos senadores e dos deputados acerca do roubo que houve. Não, mas só vou citar, não vou dizer quem é, não, só vou citar. Então, nós vimos que pessoas que não precisavam estar metendo a mão em dinheiro de aposentado, porque tem profissões maravilhosas, porque tem boas condições financeiras, né, tem empresas, passar a tirar vantagem de posições, de amizades, de sei lá o que mais coisas, né? E ver agora com o que está acontecendo, né? Nas comissões, sua vida ser jogada a público. Então, sofre pai, sofre mãe, sofre parente, sofre filho, e eu fico pensando assim, os filhos que até então talvez frequentassem boas escolas, tivessem até boas condutas e tudo mais, ver seu pai ser desmoralizado publicamente, porque é para o Brasil inteiro. Tem televisão na Câmara, né? No Senado. Então, é para o Brasil inteiro ver, né? A desmoralização. E isso aí o camarada teria que pensar antes de acontecer. É o olho que ele tinha que tirar, é o órgão no corpo que ele tinha que tirar, que simbolicamente seria não se meter em uma coisa que ele sabe que não é correta, que vai causar prejuízo aos outros, né? Coisa ilícita. Né? É o egoísmo funcionando e tirando dele a condição de pessoa digna que ele poderia ser. Mas acontece que isso aí já vem desde Eva, né? Porque entre a serpente e Deus, ela preferiu a serpente. Ouviu a serpente, não quis ouvir Deus. Deus disse, não coma do fruto dessa árvore. Mas a serpente, coma, porque ele está com medo de ser igual a ele. E aí ela vai e come. Quer dizer, não ouviu a Deus, ouviu a serpente. E nós tomamos, adotamos situações semelhantes à de Eva. Em vez de escolher a coisa boa, escolhemos a coisa errada, a coisa ruim, a coisa que vai magoar, vai prejudicar um sem número de pessoas, vai humilhar um sem número de pessoas, que vai servir de escândalo, como diz a leitura. Servir de escândalo para um grande número de pessoas. Ferindo, inclusive, parentes, amigos, companheiros. Né? Vemos que estão envolvidos aí médica, pessoas de alto nível, que poderiam viver tranquilamente em suas vidas com uma boa condição, inclusive com luxo, com conforto, com tudo. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu me sinto tão bem com o que eu tenho, eu não tenho grande coisa não, mas me sinto tão bem com o que eu tenho, eu acho que Deus me deu muito mais do que eu merecia. Minha esposa tem tudo que ela quer, eu posso dar ela tudo que ela quiser, né? Para que agora meter a mão para ter mais? E a encarnação acaba com um pouco mais de 100 anos. O pior, né? Até menos que 100 anos. Quase não tem nada. E tirando de que quase não tem nada. Que é mais vergonhoso ainda. Isso é escândalo. E a palavra franqueira a todos vocês. Você tocou num ponto aí que para mim é assim, é o divisor de águas, né? Primeiro é a certeza da infinitude. Se não se há essa percepção inequívoca do infinito e para o espírito, que a tudo pareceria, né? Eu diria, ínfimo e pequeno, não no sentido de cada ato que a gente pratica, sim, porque é importante, mas em relação à consequência dos atos, né? É algo que permanecerá registrado no espírito, né? Para toda a vida,
para toda a existência, né? Então, isso, o escândalo, né, já é uma mácula e nesse sentido, quer dizer, é mais um evento ou mais alguns eventos que precisarão ser, como é que poderia ser, compensados não, ajustados, sim, talvez compensados, né? Com um efeito com uma ação contrária, né? Que seria o bem ou reposição, algo do tipo. Da infinitude. E o segundo ponto é que não tem como não pensar em infinitude se não associar a infinitude o Deus, né? Ou algo divino. Então, eu acho que muitos espíritos agora têm se manifestado esses escândalos, né? Esses escândalos sem o menor receio de que as suas mãos apareçam, né? Tirando de outrem que não lhe pertence. Então, de várias formas, né? A gente está comentando aqui uma forma, mas existem várias formas de fazer isso. Então, para mim, são as duas coisas. Primeiro, a não percepção da infinitude, e a outra coisa associada ao próprio Deus, que está ligado ao infinito. Né? É verdade. A pessoa pensar direitinho, como aquele camarada que chegou a encher um apartamento de dinheiro, que ele sabia que se ele tivesse 5 ou 6 encarnações gastando aquele dinheiro, ele não ia acabar com o dinheiro. Era um caixa cheio de dinheiro, o apartamento todo tomado de dinheiro que ele está guardando, para gastar como? Se 6 vidas que ele tivesse, ele não gastar tudo que ele acumulou. Então, a ambição, o egoísmo, que é o pai e a mãe de todos os outros defeitos, é que faz com que essas coisas aconteçam. É por egoísmo que eles se submetem a uma situação como essa, Cláudio, e humilham seus familiares. Poxa, então ele não podia sacrificar um pouquinho de ver do que ele tem, para não ver o seu filho chorando, sua mãe chorando, seu pai chorando, seus familiares aborrecidos, contrariados, humilhados também, porque na rua a pessoa fala, né? Envergonhados. Então, podia sacrificar um pouquinho, segurar só o que ele tem mesmo, se conformar com suas coisas, com o que ele possui, para não estar humilhando todo mundo, para não estar magoando todo mundo, para a pessoa não estar se sentindo vergonha dele, que é triste. É triste até para quem sente vergonha, se envergonhar de um parente, de uma pessoa que está jogando lama no ventilador, assim, ou outras coisas mais do ventilador, né? Para todo mundo sentir o mau cheiro. É triste, viu? Eu não sei, o senhor falando sobre isso, essa questão da vergonha, né? Do escândalo em si, enfim, eu não sei se, assim, eu tenho minhas sinceras dúvidas se as pessoas que se propõem a fazer esse tipo de coisa, porque eu costumo sempre ouvir esse comentário, por exemplo, do senhor, do meu pai, o cara não se envergonha e tal. Mas será que, de fato, esse é um sentimento que está presente nesses espíritos? De vergonha? Eu acho que vergonha tem quem preza a ética como atitude primordial. Entende? Quem se distancia da ética, acho que a última coisa que vai estar preocupado é com a visão, se foi que vai ser envergonhado porque levou dinheiro. Porque, primeiro, considera que aquilo ali não é um ato, pode até considerar que é um ato equivocado à luz da sociedade. Tirar do outro, roubar, sim, é um ato errado, é um ato sob a legislação, é um ato que não deve ser praticado. Mas, interiormente, se isso não tem relevância nenhuma, não vai ter vergonha nenhuma, entendeu? Mas o que ele se refere é a família, ter vergonha da pessoa. Às vezes a família também faz, não sei em que nível, né? Mas, né? O que o senhor falou aí que a gente, para a gente não mencionar o nome, né? Mas pode mencionar que é caso público. O Gedel Vieira, né? Que foi encontrado lá com um monte de dinheiro do apartamento lá. A mãe dele usava o dinheiro, né? A mãe dele usava o dinheiro. Era do apartamento, E, sim, ia lá no bunker pegar o seu dinheirinho para poder comprar o seu pãozinho e tal, comprar suas coisas, suas joias. E tá tudo certo, né? Ou tudo errado. Não sei. Certamente. Tudo errado. Lamentavelmente, não é, Cláudio? Porque isso aí
Mesmo a mãe, se ele botasse a família toda para torrar aquele dinheiro, não torrava, não. Era muito dinheiro. Lamentavelmente, esse espírito. Eu vi outro dia uma psicografia de um pastor, e é claro que eu não vou dizer o nome, até porque também na psicografia não diz o nome verdadeiro, né? Dá um nome simbólico. Que depois de ter pego dinheiro de pessoas que tinham depositado, né, ajuda para a igreja e tudo mais, né, e ele usava esse dinheiro, ele passou por uma situação tão dramática no plano espiritual, e engraçado é que ele achava que, como ele fazia algumas caridades com dinheiro da igreja mesmo, que não era dinheiro dele, né, ele achava que só porque ajudava alguns dos irmãos que estavam numa situação, que ele ia, quando morresse, ele ia encontrar um bando de cordeirinhos lá em cima, uns anjos abraçando ele para receber ele. E chegou lá, ele foi para o umbral e passar por vergonhosas situações. Na época ainda tinha umbral, agora não tem mais, né? Agora já é direto para os trevas exteriores, como diz Jesus, que sereis lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas naquela época ainda tinha umbral. Os Então, testes estão aí, né? é? Todos nós, é o que Cláudio diz e eu concordo, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, e qualquer coisa é possível de acontecer, né? Então, assim, entender que todos nós somos fracos como seres humanos e somos passíveis de cometer qualquer erro. Os testes, eles virão, né? A gente vem com a proposta de ser melhor, de fazer melhor, mas nós vamos ser submetidos aos testes, né? Então, aqueles que sucumbem, né? Eles estão saindo do propósito da encarnação, Verdade. né? Mas todos nós podemos ter a chance de sucumbir em algum momento. Então, a gente precisa estar acordado e atento a todos os testes que aparecem durante o dia, todo santo dia, porque todo santo dia nós somos colocados em situações, né? Com pessoas ou escolhas, e nós temos o poder da escolha, nós temos o poder de escolher, né? Essa é a única coisa que nós controlamos. Eu, às vezes. A escolha. Agora, a gente não controla nada que sucede a essa escolha, né? Então, que possamos escolher o melhor que podemos dentro das ferramentas que temos e da visão que possuímos da realidade, porque o grande problema, que é o que Cláudio às vezes comenta assim, a grande casca de banana, é que a gente muitas vezes se envolve tanto com o personagem, né? E com as situações ilusórias da encarnação, que a gente esquece que a gente está aqui numa escola e passamos por testes diariamente, né? É isso mesmo. E, inclusive, Haroldo Dutra diz que essa situação se enquadra na parábola das 10 virgens. Isso aqui está, eu até anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que pegou isso aqui. Romanos 11, 36. É assim. Eram 10 virgens. E só um noivo que estava para chegar. 5 dessas virgens eram pessoas assim, pouco atenciosas. A Bíblia chama elas de insensatas, né? E enquanto que as outras 5 eram mulheres sábias. As 10 estavam no mesmo local, na mesma casa, aguardando o noivo chegar. Elas estavam cada uma com uma lamparina, sendo que as sábias compraram bastante óleo, porque não sabia quando o noivo ia chegar. E as insensatas gastaram o óleo que tinha enquanto estava esperando e ficaram talvez batendo papo, conversando piadas, essas coisas, né?
esqueceram de comprar mais óleo. Finalmente alguém gritou, o noivo chegou! Aí as que estavam com óleo ainda suficiente e já se aprontaram para sair para receber o noivo. As insensatas pediram, vocês dêem um pouquinho desse óleo, porque a nossa já está quase acabando aqui e já vai, e a nossa lanterna já vão apagar, né? Nossa luminária, né? Nossa, como é que chama? Lanterna ou lanterna mesmo? Vão apagar, lamparina, vão apagar. Aí as sábias disseram, olha, vocês tiveram tempo de comprar e não compraram. Se nós dermos para vocês, a nossa que vai apagar, então vão comprar enquanto ainda podem. Aí se picar, deixaram lá e podem comprar o noivo. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Quem são as virgens? Somos o pessoal que crê nele e que realmente esperam o grande dia de chegar até o reino celestial. Eu já disse a vocês que reino dos céus não é a próxima faixa que é regeneração, não. É mundo celeste. Então, ainda tem muito pau para rolar para a gente chegar ao reino dos céus. Mas Jesus nos espera, no reino dos céus, porque ele já está lá. Ele já está lá. Ele está esperando, ele disse, eu vou para preparar lugar. Para que onde eu esteja, gostaria que possas estar. Porque quando vocês chegarem a ser um anjo, no mundo celeste só tem anjos, né? Então, Jesus, que também está acima dos anjos, um pouco, como diz a Bíblia, um pouco acima dos anjos, nós estamos esperando, você senta aqui, você senta lá, você fica aqui, para nos dar lugar. É um pensamento gostoso, né? Porque nós estamos caminhando para lá. Nós estamos rumo a isso aí. E a parábola das 10 virgens, como diz Haroldo Dutra, encaixa direitinho no nosso tempo. Vamos, tanto ser das virgens, aquelas mais sábias, né, que souberam acumular coisas boas na vida, porque as coisas boas que a gente faz, os bons pensamentos, os bons atos, a nossa boa conduta, é uma coisa que, como se fosse o óleo que nós guardamos, que nós compramos, para que nunca a nossa candeia apagasse. É para tranquilizar a todos vocês. Tem um ponto que eu recorrentemente falo aqui, que é sobre, talvez nem tenha relação direta com a leitura, mas eu me lembrei aqui agora, que eu sempre reclamo, né? Um reclamo porque a gente precisa passar por essa encarnação de tormentas, né? De coisas boas, mas de coisas mais pesadas, eu diria assim, mais pesadas, porque é aqui que a gente experimenta de fato esses percalços, né? Que é neles que a gente encontra o fundamento para o melhoramento. Eu às vezes questiono, se a gente tivesse vivendo, por exemplo, no mundo espiritual, com espíritos melhores, ou que seja, encarnados em outros lugares diferentes da Terra, que tivesse uma qualidade espiritual no sentido de encarnados, né? Uma qualidade espiritual melhor, conviver e aprender com espíritos melhores, não seriam os melhores? Isso, em algum ponto, eu acredito nisso. Poderíamos ser melhores, né? Mas, por outro lado, eu ainda continuo, de alguma forma, pensando nisso, e eu me lembrei do caso, por exemplo, de alguns espíritos que conseguem ter um adiantamento eu não diria, mas conseguem ter uma percepção de erros que foram cometidos enquanto encarnados, e essa percepção no mundo espiritual se dá, talvez, proporcionalmente ao tempo, obviamente, né, a dimensão temporal que existe lá, segundo os relatos, por exemplo, de André Luiz. Eu acho, por exemplo, que, segundo os relatos dele, pelas coisas que ele passou no umbral, né, porque na Terra ele era médico, ele usufruiu de uma condição de vida, não por ser médico, mas pela condição que era decorrente desse personagem dele, né, de família, condição, enfim. Ele foi submetido a uma situação no mundo espiritual muito mais dura, na minha opinião, né, que fez ele passar por sofrimentos intensos a ponto de pedir ajuda e conseguir, a partir dali, trilhar
tomar ações, tomar decisões melhores enquanto espírito, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o mundo espiritual, acho que a gente tem uma tendência de associar a espiritualidade, o mundo espiritual como um mundo, assim, como um mundo menos desconfortável. Mas o próprio umbral, né? A gente sabe, mas talvez não esteja lembrado, o próprio umbral é um lugar problemático. Eu acho que ali também pode estar uma fonte de conhecimento, entendeu? De conhecimento, de regenerar-se, de autoconhecimento. Então, assim, eu ainda acho que vamos lá, em relação à Terra, eu tenho uma opinião que eu mudo um pouco, né? E eu passo a considerar, não como reclame, mas que, de fato, a Terra, ou estar encarnado no planeta, tem o seu aspecto importantíssimo, que são essas cascas de banana, entende? A gente está aqui sempre, como o Isis falou, sempre submetido a esse. Assim, hoje eu fico mais atento à vida com as cascas de banana, que são justamente os testes, né? Tudo para mim hoje é casca de banana, não tem algo que não seja. Tudo é, né? Então, baseado nisso, eu fico atento para que eu não deslize, cometa ações que possam gerar assim, gerar um entrave que seja extensível à vida espiritual. Já basta o que eu vou encontrar lá, né? Para onde eu vou lá, quem vai me perturbar, quem eu vou perturbar, já vou ter a parcela de lá. Então, não quero envolver uma coisa com a outra, mas que eu não precise levar coisas daqui para lá, entendeu? No sentido de, pô, você deveria ter feito isso diferente lá e não fez, poderia ter tomado uma atitude diferente e não tomou, e tá levando essa casca de banana no bolso para poder abrir lá, né? Para poder se jogar lá no chão do mundo espiritual e lá também escorregar, quem sabe. Enfim. Alguns irmãos dizem que André Luiz, aqui na Terra, foi o sanitarista Oswaldo Cruz, né? O médico sanitarista Oswaldo Cruz. Ele foi uma pessoa muito importante no Brasil do passado, né? Mas eu te digo uma coisa, o Cláudio, ele ainda não mostrou o que aprendeu lá em cima. Quando ele encarnar, é que a gente vai ver se ele vai conseguir realmente aproveitar o que ele está transmitindo para nós aí no livro dele e tudo mais, né? Se ele realmente vai assimilar mesmo aquilo que ele aprendeu lá em cima. Ainda não encarnou, não. Ainda não. Emmanuel que encarnou. Emmanuel é o guia de Chico Xavier. E o que Chico Xavier fez? Protegeu como pôde a identidade dele. Até hoje ninguém sabe quem é que está. Já é um rapaz. É um professor em São Paulo. Mas ninguém sabe quem é esse professor e ninguém sabe também onde é que ele está atuando. Até agora ele não tem notícia nenhuma, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que ele tenha se apagado, né? Porque é fácil falar, é difícil fazer, né? Uma coisa é você estar lá em cima, né? Com tudo a favor, como você diz, Cláudio, tudo a favor, né? Bacana, aprendizado. Lá tem cursos, lá tem tudo quanto é coisa. Ainda mais agora que o planeta Terra. Mas é isso. Mas o que eu quis me referir é que André Luiz passou um tempo no umbral, velho, sendo perseguido, com problemas de cabeça, né? Pelo menos que ele relata, né? As dificuldades que ele tinha enorme, as perseguições e os tormentos próprios dele, entendeu, Vitor? É isso que eu estou dizendo. Esse sofrimento a gente encontra também no mundo espiritual, pô. Não é só aqui, lá também tem, entendeu? Lá também tem. Umbral, né? Agora, Cláudio, já vai direto para as trevas exteriores. Então, já não tem mais umbral para esse tipo de coisa. O umbral está limpo. Eles foram jogar tudo em perguntas. Indo para as trevas exteriores, não tem oportunidade de regeneração? Deu nas adicional, meu filho. Eu chamo de trevas exteriores, mas é o que o pessoal chama do planeta Chupão, chamado, né? É o planeta Quiron, né? Então, trevas exteriores entendam que é planeta Chupão, Quiron, né? Que essas pessoas estão indo já direto para lá, porque já não ficam mais bestando por aqui pela Terra, nem prejudicando ninguém, nem enchendo o saco de ninguém. Estão encarnados a maior parte deles, tendo as últimas oportunidades. Não deu certo, tchurquiram.
Não vai voltar para o umbral mais, não. Agora é puta, Bom, adeus. espíritos, Aqueles que são melhores, deixa eu completar aqui. Aqueles que são melhorzinhos conseguem ficar no pronto-socorro, depois no hospital, e volta para a nova encarnação, porque não foram tão maus assim. Mas esses perversos, que se de prazer Como você mesmo disse, tem cara que não tem vergonha na cara mesmo, não está nem aí, faz a merda que quer e acha que está bom e está certo. E tem os familiares que ainda apoiam. Vai todo mundo para aquilo. Não vai? Agora, os que se arrependem, os que pelo menos no último momento aí se arrependem, meu Deus, por que eu fiz isso? Tem uma chancezinha ainda, esse que vai para um socorro, que é para o hospital, que vai ser recuperado. Vai lá receber instruções, orientações dos mentores, porque tem as grandes cidades do astral, como o nosso lá e outros assim, onde eles vão ter participar de cursos. E é um lugar lindo, todos os que foram lá sabem, dizem que é uma coisa maravilhosa. Um ambiente onde a temperatura é sempre amena, nem é calor nem é frio, é uma coisa agradável. Perfume das flores por todo canto, música o tempo todo, espetáculos, palestras, cursos. Então, o cara lá está bem servido. Para quando retornar, ele conseguir acertar. Vai ter gente que vai apostar nele. Né? Como nossos anjos da guarda estão apostando na gente agora. É preciso que somente que eles queiram realmente se sobrepor suas tentações, seus vícios, as coisas que estão botando para baixo. Ele tem que ter força para vencer essas coisas. Porque gente para ajudar tem. Né? Tem aquelas pessoas que realmente amparam e tem aqueles anjos, verdadeiros anjos, são os anjos guardiões, que estão ali tentando puxar ele pela mão para ver se ele consegue se erguer. Só precisa querer mesmo sair daquilo ali. Só querer. É isso aí, Cláudio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Doutor Augusto, eu tive uma queda de energia aqui, vocês não pararam não, né? Não paramos não. Ah, então tá bom. Bom, pode falar, minha filha, fala. As pessoas desencarnam, aí ficam obsidiando. São os obsessores, no caso. Agora, esses obsessores, eles ficam né, na crosta, ficam no umbral, né? Acabou no umbral. Esses não vão para o umbral e podem ficar na crosta terrestre obsidiana, vão direto para lá. Aí, então, não vai haver mais obsessão. Vai desaparecer aos poucos. Não é de vez também. Não sei se é por fase, né? É um grupo, outro grupo, outro grupo. Muitos deles ainda têm a chance de voltar, como eu estou falando aqui. Se arrependem ainda. Mesmo que seja no último dia, na última hora, se arrependem, ainda tem a chance de voltar. Então, reencarna de novo, certo? Mas se não progredir, aí, tchau. Adeus. A lei é essa. Mas mesmo estando nesse piro, eles podem voltar? Pode voltar depois que eles se arrependerem, lá eles sofrerem bastante. Qual foi no umbral? Exato. Como aconteceu aqui na Terra? O que aconteceu aqui na Terra? Gente, desculpa, eu tenho que orientar aqui só que ela fez uma pergunta interessante. Então, é o seguinte, ela tá, a dúvida dela é a seguinte. Esses irmãos que estão sendo levados para Quiron podem ainda atormentar a gente? Não. Não, porque estão muito longe. Eu não sei onde é Quiron, mas deve ser um planeta num lugar muito distante. Porque Jesus Cristo, ele não tem um planeta só para administrar, ele tem vários, é um espírito muito poderoso. E provavelmente Quiron deve ser um planeta que ele tem acesso. E por isso que ele está mandando para lá. Né? Porque ele é nosso gestor, ele é nosso comandante, né? Nosso presidente, nosso rei. Né? Jesus Cristo é nosso verdadeiro guia e exemplo também para todos nós. Então, esses espíritos estão sendo considerados incapazes de permanecer aqui na Terra para não prejudicar os que estão querendo se remendar. Mas lá em Quiron, segundo contam, é um planeta que está na fase de caverna, poucas habitações, então não tem nem cidades. Né? Ainda tipo como era antigamente os selvagens, né? Aquelas tribos, né? Com aqueles acampamentos temporários, sem ainda muita organização, vivendo de guerra em guerra, de combate em combate, lutando para sobreviver.
essa, segundo as informações, é a situação de Quirón. E é para lá que eles estão indo. Os brabos daqui que matam, que atrapalham nos morros a polícia, né, que enfrenta a polícia, que dá tiro, que mata, coisa, que invade casa, tudo mais, eles vão ser os santos de lá de Quirón, porque os de lá são piores do que ele. Mas é onde a sintonia deles se adapta, porque o planeta vai mudar de sintonia. Então, é uma questão até, vamos dizer assim, vibracional. O planeta entra numa vibração boa e não quer mais ninguém que vibre de maneira ruim, de maneira perversa, de maneira... quando eu falo assim, eu falo aqueles que são mesmo prazerosos no mal. Não é só porque cometeu um dia aqui, outra lá, não. Gente que sente prazer em fazer o que é errado. Acha que o que é errado é que é o certo. Quer inverter. As coisas erradas querem que sejam certas, e as coisas certas querem que sejam erradas. Quer subverter a própria sociedade, para ficar de acordo com o que eles querem. Não pode ser assim. Eu estava olhando uma reportagem hoje, depois da mais de 100 mortes do Rio de Janeiro, como ficaram as comunidades, né? Então, aonde teve tudo isso, tem lugares que ainda tem barricadas. Mesmo depois de tudo isso. E o que é barricada? A barricada significa assim, a partir daqui quem manda são os bandidos. Então tem gente que se comprar no mal, acha que tem que fazer porque a sociedade aceite as merdas que eles querem, porque eles é que tem que ser certo, o resto tudo tem que ser errado. Uma pessoa dessa vai atrapalhar quem quer se melhorar, quem quer andar direito, quem quer andar na luz, como diz a parábola das vistas, com suas candeias acesas. Vai atrapalhar. Por isso que eles têm que realmente buscar aqueles que se afinam com eles. Vão para aquilo. Lá, os de lá vão achar que eles até são bonzinhos. Eles lá vão ser os condutores, dirigentes de associações, vão inventar o fogo, vão inventar a roda, vão ser pessoas importantes. Aqui eles são trapalhões para nós. E a parte está franqueada a todos vocês. Você entendeu, pessoal? Eu ouvi aí a colocação do nosso Ailma. Assim, eu acredito, quando o senhor fala de saída, né, estão sendo, o pessoal do umbral está sendo, eu acredito que seja do umbral grosso, né? Ou seja, aqueles espíritos que não têm, que já foram a eles apresentados possibilidades de fazer o contrário, e ainda assim eles se furtam, né, de abrirem a possibilidade de ter uma atitude diferente para melhor. Então, esses que se comprazem, né? Se comprazem no mal, e o mal existem neles como algo registrado e algo imutável, até diria. Claro que não são imutáveis porque tem a essência divina, mas imutáveis, assim, por muito tempo, né? Se eles não querem, por livre-arbítrio, mudarem a posição, vão ser colocados em outro canto, né? Mas a pergunta que a nossa Lima fez, eu acho, ela perguntou em relação aos obsessores. Tem gente boa que é obsessor também, né? Tem gente que pratica o bem, mas fica enchendo o saco do outro. Então, por exemplo, tem espírito que assim, que pratica o bem e é alcoólatra, por exemplo, né? Vai ficar enchendo o saco aqui de gente que está encarnado para poder satisfazer a sua necessidade corporal do álcool. Então, isso para mim é um obsessor. E várias outras situações, né? Então, eu acho, como o senhor fala, né? Eu acho que o processo da regeneração é justamente essa transição. Eu acho que esses que... Aí eu me incluo nessa, né? Eu, que vou ficar, que tenho ainda muita coisa a melhorar, né? Que também sou obsessor em algumas situações, eu vou ter a chance de tirar mais essas mazelas, né? Refletir sobre as minhas mazelas e ver se eu me desfaço delas, quanto mais, melhor, né? Que seria para mim. Então, assim, eu estou sendo convidado a ficar, porque enxerga que eu tenho, nas minhas atitudes, possibilidades mais de regeneração do que de ser excreto, né? De ser excretado do planeta para outro lugar, entendeu? Então, mas eu entendi que o nosso Rafael perguntou, mas eu acredito que a gente ainda vai ter
muita gente sendo um saco aqui, entendeu? Mesmo em regeneração. Muitos dos que estão desencarnando e que vão para os postos de saúde, às vezes abandonam os postos de saúde, sabia? Já tem relato disso, que pessoas que foram amparadas, levadas pelos irmãos. Né? É o caso, por exemplo, que Rodox, é que a gente dá valor a Rodox, que a Rodox faz um trabalho semelhante ao pessoal socorrista. Pois bem, ele mesmo diz que tem entidades que contam entidades, já estiveram em postos de socorro e voltaram para o cemitério para poder encher o saco dos que estão lá. Quer dizer, é esses que estão sendo levados para aquilo. Só que há alguns que tudo é dosado diante de Deus. Se a pessoa faz as coisas por ignorância, Deus perdoa e dá outra chance, mesmo quando ela está muito enganada, muito equivocada. Porque tem a chamada auto-obsessão, a pessoa obsedia a si própria, com a ideia errada, e acha que está certo. Então é preciso que alguém esclareça, né, e tire da mente da pessoa aquela ideia errada. E isso acontece quando a pessoa encontra, por exemplo, um mentor, que vai a um cemitério, como o Rodox faz aí, né? E começa a aventura dele, fica. Você sabe que é ela que está falando, que ela fala rápido, né? E consegue, às vezes, converter essas entidades e levar de novo para o posto de saúde. E consegue que essa pessoa se converta. Mas olha bem, o que os irmãos falam que não acabou é aquelas cavernas do umbral, aqueles lugares pantanosos, isso aí acabou mesmo. Não tem mais para onde eles irem. Ou eles se emendam ou vão direto para as trevas exteriores. Isso acabou. Mas ainda tem aqueles que merecem novas oportunidades, porque não são maus. Ah, uma coisa que eu vi na Bíblia que eu achei importante era a resposta que o anjo deu a, ao profeta Jonas, né? Porque Jonas ficou danado da vida, porque ele pregou que a Nínive ia ser destruída, e na hora H, Deus perdoou a turma toda e Nínive não foi destruída, né? Aí, então, o anjo disse para ele, Jonas, você acha que eu deveria destruir uma cidade que você conseguiu converter somente com o que você falou? Eles são pessoas que não sabem nem onde está a mão direita e onde está a mão esquerda. Eu pensava, meu Deus, não é possível que uma pessoa não sabe disso. Carlos Augusto é um. E lá na clínica, eu já contei dezenas de pessoas que eu digo, me dá sua mão direita e ele me dá a esquerda. E o rapaz, você está enganado, da direita é de lá. A pessoa não sabe nem onde está a mão direita e onde está a mão esquerda. É confuso. Então, realmente, são pessoas que merecem uma segunda oportunidade. Não são maus. São ignorantes das coisas. Precisam de oportunidades. A gente tem pena e Deus tem mais pena do que nós ainda. E são pessoas que não conseguem entender direito as coisas. Se houvesse assim um entendimento real da vida, você acha que tinha tanta religião aí, um pastor que, segundo informações, tem pastores que 3 deles estão entre os mais ricos do Brasil, pastores? Não teria isso, não. Porque não é possível. Mas tem. Então, quando eles conseguem receber uma boa chamada, uma boa educação e um pouquinho de sofrimento também, que ajuda um pouco, né? Que o que conserta mais é o sofrimento. Aí a coisa muda. Mas enquanto se espera que isso aconteça, cabe a nós, pelo menos, divulgar boas ideias, boas intenções, preces, para ver se essas pessoas melhoram, e se convertem e saem da situação ruim que estão. É um trabalho que a gente pode fazer. Né? É uma caridade que não é dinheiro, é uma caridade de pensamento bom, prece. A gente pode fazer. E a palavra continua franqueada a quem queira fazer. Como ninguém quer fazer, então vamos para as perguntas, né? Aqui. Agora a gente está aqui. Está sem óculos, né? Então só faz. Estado natural.
O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí tem um complementozinho, lê, só que a letrinha está pertinho, deixa eu ver. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo imperfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor a prática melhor e pratica melhor essa lei. Quando nós somos criados simples e ignorantes, né? Atingimos o estado dominado dessa forma. Mas esse estágio natural é o estágio anterior até ao estágio nominal. É o desenvolvimento do princípio espiritual até chegar ao estado nominal. Nesse estado nominal, já começamos a desenvolver, já temos o livre-arbítrio, quando desenvolver o livre-arbítrio, procurando acertar no sistema de erros e acertos. Aos poucos, vamos aprendendo que o certo é o bem e o errado é o mal, e aí vamos progredindo aos poucos nas múltiplas encarnações. Mas uma coisa, como diz aí a leitura, é o estágio anterior, onde você não tinha consciência de nada, não sabia o que era o bem nem o que era o mal, e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, com a pessoa tendo o livre-arbítrio, ele já pode decidir entre o certo e o errado com mais condições do que anteriormente. E a palavra está trancada tudo você. Como ninguém quer falar, vamos à segunda pergunta. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele de mais perfeita felicidade sobre a terra? Que queres? É a felicidade do bruto e há pessoas que não compreendem a outra. E ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Eu acho que a felicidade vem mais do acerto do que do erro, né? Então, quem erra e acerta ao mesmo tempo, não pode ainda dizer que está feliz. Pode ver momentos felizes, mas não a felicidade completa. Felicidade completa nós atingimos quando chegamos nas fases mais adiantadas da evolução do espírito humano. Aí sim, atingimos a felicidade perfeita, que não há mais erro, só acertos. E a felicidade é completa e perfeita. É a felicidade que Jesus nos convidou a adquirir. Que Deus quer que nós adquiramos essa felicidade. Fomos criados para ser felizes, não para sofrer. Sofrimento ainda envolve o erro, o desacerto nas atitudes das escolhas. É a palavra para tranquilizar tudo isso. Como ninguém quer falar, vamos à última pergunta. O homem pode retrogradar, é o mesmo de retroagir? É. Retrogradar até o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado da infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim.
Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Nós podemos ficar estacionário, como muita gente eu vejo aí estacionário, mas regredir não. Fica parado enquanto os outros progridem, fica parado no canto. É o caso de muita gente que vai para aquilo porque não quer nada. Tem pessoas assim que não sente ânimo de crescer, não tem ambição de se melhorar. Está escrito assim: oxalá fosses quente ou frio, como sóis morno, tenho vontade de vomitar. Ou seja, tiram. Porque a pessoa não se define, não se decide, não quer nada, não quero isso, não quero aquilo, não quero coisa nenhuma. Quer o quê, então? Atrapalhar os que estão querendo alguma coisa? Então, tiram para cima. É para cafequear todos vocês. Como ninguém quer falar, então vamos agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando a Jesus que nos dê coragem, dê força para vencer ainda nossos erros, nos dê condições de superar nossos defeitos, no livre do egoísmo, no livre do orgulho, da vaidade, para que possamos crescer espiritualmente. Nos dê força para vencer essas coisas e sermos, então, mais felizes e, quem sabe, em futuro próximo. E nesse tempo de violência, rogamos Jesus que proteja nossos lares, nossos familiares, que afaste para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que tiverem feito e que retornem ao bem para que vós, Jesus, saiba que Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos que fazem parte dessa corrente. Tanto os